Na noite dessa segunda-feira, mais de 300 pessoas, entre elas autoridades dos três poderes, acompanharam a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No discurso, a nova presidente do TSE defendeu o que chamou de combate ao algoritmo do ódio. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança às relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. A mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Carmen Lúcia elogiou a gestão do ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará para sempre creditado à ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. A presidente do TSE prometeu que vai combater a desinformação nas eleições municipais deste ano. Eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano como em anos próximos passados. A mentira continuará a ser duramente combatida. O ilícito será investigado e, se provado, será punido na forma da legislação vigente. O medo não tem assento em alguma casa de justiça. Adalberto Piotto, muito boa noite. Abrimos a rodada de comentários aqui em Oeste Sem Filtro com você. Ontem até nós acompanhamos um pouquinho dessa cerimônia aí, que passou o bastão do ministro Alexandre de Moraes agora para a ministra Carmen Lúcia no comando do Tribunal Superior Eleitoral. A sensação que dá é que vai ser uma gestão aí de continuidade do ministro Alexandre de Moraes. Piotto, como é que você avalia esse discurso de posse? Ela usou algumas palavras muito fortes aqui, né? Anotei algoritmo do ódio, falou também em desafio tirânico, se referindo ao ecossistema das plataformas digitais. Um discurso bastante forte aí para a nova presidente do TSE. O que a gente pode esperar? Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Boa noite, Cauti, Silvia, todos vocês que nos acompanham. Eu não fiquei com uma impressão de que teremos a reinstitucionalização da justiça eleitoral dentro apenas das regras da justiça eleitoral, ou seja, do regramento legal brasileiro. O que se chama aí, os juristas chamam de arcabouço jurídico brasileiro. Eu vou me ater a algumas expressões que ela usou aqui rapidamente. Ela disse sobre garrotear as liberdades, criticando o que ela chama de pessoas que tentaram, obviamente, burlar o sistema eleitoral com mentiras ou agressões durante o processo. Garrotear, para quem não está acostumado com a expressão, podemos trazer aqui um sinônimo, um estrangular. Né? O garrote é justamente aquilo que você coloca no animal ali, né, e aperta. Mas o que seria garrotear as liberdades do ponto de vista de ações da justiça, quando você tem inquéritos sigilosos e não dá a outra parte que está sendo acusada acesso a todas as informações que ela tem o direito de ter para poder se defender? Ninguém pode se defender sobre alguma coisa que não sabe, obviamente, se não sabe do que está sendo acusado. Nós temos uma série de críticas, inclusive, a ministra há de concordar comigo, de vários juristas, inclusive juristas até inclinados a uma visão esquerda, uma visão política à esquerda,
que criticam as ações do ministro Alexandre de Moraes. A atuação dele, que ela elogiou, inclusive, com a seguinte expressão: ação firme e rigorosa. Ação firme e rigorosa em qual sentido? Porque firme e rigoroso pode ser no sentido de garrotear as liberdades. Pode ser de defender a Constituição. Eu preciso que a ministra seja mais clara nesse sentido. Sim, ela quis dizer que ele foi um defensor da democracia. Não é com o que concordam, por exemplo, boa parte desses juristas que eu mencionei e muitos outros, inclusive, que reclamam, por exemplo, de acesso aos autos. Ministro, nós temos casos em que o ministro não dava acesso aos autos, aos advogados das causas. Isso é garrotear as liberdades? Isso é ação firme e rigorosa em qual sentido? Não na defesa do devido processo legal. Não da defesa, obviamente, de a ampla defesa que tem direito qualquer acusado. Eu posso entender o discurso da ministra, foi uma cerimônia de posse, tem muito do rapapé normal, de elogios, enfim, essas coisas acontecem. Mas nós não estamos numa normalidade institucional para, digamos, garrotear as liberdades olhando só para um lado. Nós não estamos numa normalidade institucional para dizer houve uma ação firme e rigorosa por parte do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, é um próximo assunto, mas nós temos aqui essa reabertura do caso do aeroporto de Roma e o advogado da família acusada, que até outro dia tinha sido inocentada pela própria Polícia Federal, reabriu-se o caso, está pedindo, sabe o quê? De acesso às imagens do aeroporto, que são exatamente as provas que estão sendo usadas contra os clientes dele. O que é garrotear as liberdades e o que é ação firme e rigorosa? De quem e para que lado? Silvio Navarro, muito boa noite. A ministra Carmen Lúcia, então, assume pela segunda vez aí a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O que te pareceu aí esse discurso de posse da ministra, considerando, né, Silvio, que esse ano é ano de eleições municipais? Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Cauti, Pioto, Augusto, meu irmão. Boa noite para você que nos acompanha. Ministra Carmen Lúcia assume pela segunda vez o TSE num momento muito diferente. Porque quando ela presidiu a Corte Eleitoral no passado, 2012, era uma época em que o Facebook era a grande novidade, havia ultrapassado o finado Orkut e o WhatsApp ainda engatinhava. São outros tempos, evidentemente. São tempos das redes sociais, que de alguma forma foram o grande problema para o TSE na eleição passada. Ontem eu citei no comentário o papel da ministra Carmen Lúcia ao longo dos últimos anos na ação penal 470, a ação do mensalão, que também remete ao ano de 2012, quando o julgamento começou, enfim começou, porque o mensalão é de 2005, levou muito tempo até o início desse julgamento no STF. E ela teve o voto célebre contra a corrupção, as águas turvas da corrupção e das iniquidades não passarão sobre esses juízes, sobre a Constituição. Foi algo muito marcante. Depois ela ficou conhecida como a Carmen Lúcia do Cala a Boca Já Morreu. E recentemente, aparentemente, surgiu uma nova Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia de outubro de 2022, a Carmen Lúcia da censura só até segunda-feira, referindo-se a um documentário da produtora Brasil Paralelo e também a outros perfis que acabaram sendo punidos e perseguidos, todos eles do espectro da direita conservadora e liberal ou anti-Lula, que era o candidato à época e se tornou presidente da República. Esse discurso de posse não é nada animador. Parece o primeiro sinal, ela se apresenta, o cartão de visita dessa nova jornada à frente do TSE é que ela talvez possa dar um passo além da Carmen Lúcia de outubro. Ela dizia que a censura era até segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes provou que a censura continuou depois da eleição. E agora ela diz que vai dobrar a aposta. Não é um bom começo, mas vamos aguardar. Afinal de contas, temos alguns meses até a eleição.